Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 405. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com a novidade deste podcast. Contratação fora da janela de transferência. É o nosso Memphis. Mas pode ser inscrita ainda na Irmandade Corintiana. E ela fala holandês, eu ouvi falar. Aqui é a Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo. Com todo respeito aos ouvintes, eu não vou falar holandês aqui, né? Para respeitar a nossa nação brasileira. Mas adorei a comparação aí com o Memphis. Espero que ele esteja aí à altura, né? Porque tá uma promessa grande aí pra gente. Vamos ver o que vai ser ele jogando ao lado de Pedro Raul e Yuri Alberto, né? Coitado do Depay. Bota ele pra jogar do lado pelo menos do Thales Magno, vai. Thales, é. E o Garro. Thales Magno. O Garro. Thales o Magno. Romero, jogo sim, jogo não e tal. O Memphis, acho que eu tô ansiosa pra ver como vai ser o jogo dele com o Garro, né? O Garro, o Magno e o Hugo, pra mim, foram, por enquanto, as melhores contratações que a gente teve. O Hugo goleiro, Neneca, né? O Hugo Neneca, né? Vamos deixar claro aqui, né? Mas tô bem ansiosa pra ver como que vai ser esse primeiro jogo do Memphis, né? Não sei se ele joga contra o Botafogo, porque eu vi que ele finalizou os exames lá na Holanda, né? Não sei se ele vai chegar, se vai lidar, né? Quero ver como vai ser essa atuação dele. Tô aqui na ansiedade e com a expectativa de que a gente consiga aí uma pontuação, né? Porque a nossa situação hoje no Brasileirão é preocupante. A gente vai falar começar esse podcast, claro, falando da chegada do holandês, mas tem as brabas também, classificadas para a final do brasileiro feminino, tem o peruano que está chegando, temos os jogos da Copa do Brasil e do brasileiro, a situação nossa no brasileiro, enfim, o Paulinho aí se aposentando, e vamos ver o que mais que dá para falar, né, que tem bastante assunto, mesmo sem jogo do Coringão essa semana, tem bastante coisa para a gente falar do Corinthians, o Corinthians aí dominando todos os noticiários. Bom, e a notícia principal é essa, né? A chegada do Memphis, o holandês, serão, né? 2 anos de contrato até o fim de 2026. O holandês de 30 anos. Na sua carreira já são 436 jogos, 160 gols, mais ou menos um gol a cada 3 jogos. A Júlia já falou um pouco aí da expectativa dela em cima do Memphis. E você, Ana, como é que você tá? Tá otimista? É uma boa, não é? Olha, é o que a Júlia falou, né? Comparado com Yuri Alberto e Pedro Raul, pra nós isso é excelente, né? Então, assim, otimista a gente tá, porque eu acho que faltava pro Corinthians, era alguém que saiba fazer gol, né? Eu não botei muita fé nesse espanhol ainda que a gente contratou, então eu tô mais contente agora com o Memphis do que com o Héctor Hernandes, que parece nome do Chaves, não parece nome de jogador, mas tudo bem. Eu espero que ele venha jogando, assim, eu ainda gostaria de falar só quando ele chegasse no Brasil, né, realmente assinasse, né, porque com o Corinthians é tudo muito esquisito, né, mas eu acho que é um jogador que vai agregar muito, vai elevar, se vier para jogar mesmo, vai elevar o nível do ataque do Corinthians, junto com o Thales Mágico, tem tudo para dar certo. Mas eu gostaria vamos esperar aí, ver se ele vai vir pro Brasil mesmo. Apesar que tá todo mundo dando, o Fabrício Romano já deu também, o Fabinho foi pra lá pra escrever ele no bid, né? Eu acho que se der certo, eu acho que ele tem tudo pra fazer os gols aí e salvar o nosso time dessa zona de rebaixamento. Eu gosto desse jogador, mas vamos ver, né? Vamos ver. A história é essa, né? O Memphis fez os exames médicos lá na Holanda, né? E o Fabinho já viajou pra ir lá, enfim, terminar a papelada e trazer já o holandês na bagagem na volta pro Brasil, que deve ser terça, quarta-feira, pelo que tá sendo falado aí. O Fabinho, o soldado, não vai nem pra passear lá em Amsterdã, conhecer uns coffee shops lá, enfim. Não vai ter tempo de fazer isso. Mas o Memphis, Gibson, tem 2 Copas no Mundo de bagagem, já marcou gol na Neoquímica Arena, né, em 2014, participou da Copa de 2022, já são 9 jogos em Copa do Mundo e 3 gols marcados. Na Eurocopa também, 2 Eurocopas de bagagem.
Eurocopa de 2021 e essa de 2024, 10 jogos, novamente 3 gols. Aliás, o último jogo que o Memphis fez foi justamente na semifinal da Euro esse ano, aí que a Holanda acabou sendo eliminada. E gostou dessa contratação aí? Ou também tá que nem a Ana, esperando chegar para ver se vinga mesmo? Olha, eu acho que um cara desse, ele pode já não estar no melhor da carreira dele, porque, enfim, a gente sabe que o nível é muito alto, né, na UEFA, mas eu acho que um cara, dado o nível dos jogadores que estão atuando aqui no Brasil, um cara desse chega aqui pra ser estrela, pra ser rei. A única coisa que me preocupa é que, assim, principalmente no passado ele teve muitas contusões, então, assim, isso me preocupa. Do cara chegar, joga... Bom, a gente viu aqui o Hector, né? Chegou, alongou em campo e caiu duro, com 3 minutos de jogo, né? Então, isso me preocupa. Agora, se o Cabra jogar, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai chegar pra jogar e vai mudar o nosso ataque ali. Isso, pra mim, não tem... E, assim, finalmente a gente vai ter alguém que aproveita o que o Garro faz. Porque, tadinho, o Garro lá se esforça, faz tudo, não sei o que, umas puta jogada... Então me pergunta, por que se o Garro é tão bom assim, por que ele tem pouca assistência? Porque ninguém aproveita os passos que ele dá. Agora vai ter alguém pra aproveitar ali, enfim. Então, o meu único receio é esse, cara, é essas lesões dele. Né? De resto, acho que esse cara chega não só pra resolver nossos problemas, e, cara, já fica um belo time pro ano que vem pra jogar a sério, assim, com algumas contratações pontuais, resolvendo as laterais, por exemplo, já fica um time firmeza pra jogar no que vem. Pra jogar de igual pra igual qualquer time do país. É isso que a gente conversou no podcast anterior, né? Eu acho que essa janela, de novo, uma janela, muitas contratações aí, acho que foram quantas contratações? Nessa... 9. 9 nesse meio do 7 ano. na janela e essas duas fora, né? Essas 9. Duas fora. Eu acho difícil o Corinthians contratar tanto assim, já no começo do ano. E a gente tá esperando que o Corinthians continue na Série A, né? Porque se ficar aí na Série B, a coisa vai complicar bastante. Mas, Júlia, o Memphis, ele é um jogador, enfim, é um atacante, não é um artilheiro daquele de Ronaldo, enfim, não tem essa característica, né? Também não é um nome que tá na boca do povo aí, que todo mundo conhece. Vai chegar na padaria, quem é o menino? Provavelmente muita gente não vai nem saber quem é, né? Mas pela Holanda, ele já marcou 46 gols em 98 jogos pela seleção holandesa. É o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, com 4 a menos que o Van Persie. E ele tá na busca de ultrapassar o Van Persie, que já tá aposentado, né? E um dos motivos para ele ter escolhido o Corinthians foi justamente esse, né? Porque teve um jogador holandês que foi para as Arábias e o treinador lá da Holanda falou, ó, tá na Arábia, eu não vou convocar. No Brasil ele já se mostrou, mas acho que até dá para convocar jogando no Brasil. E acho que é muito o que o Gibson falou, né? A gente tem, olhando o elenco do Corinthians hoje, a gente tem um elenco que não é para ser rebaixado, contando com a chegada do Memphis. Não é um elenco de peso. A gente tem o Rodrigo Garro, vai ter o Memphis, tem o Thales Magno, tem o Neneca. A gente tem um problema muito grande hoje, que é o nosso ataque. O nosso ataque que depende de Yuri Alberto, que não vou nem falar. Assim, entre o Yuri Alberto, Pedro Raul, eu fico indecisa de quem que é o pior, assim, né? A gente precisa de alguém com experiência, porque a gente está no momento do Brasileirão que é ganhar ou ganhar. A gente não tem uma outra opção nesse momento. E ainda tem um outro ponto, que é a quantidade de lesão que o nosso time tem. Não dá para todo jogo que a gente tem, a cada 3 minutos, ter uma parada médica que o nosso coração praticamente pula para fora, que a gente acha, pronto, quem que vai sair agora? A gente olha o nosso banco e pensa, quem que vai entrar? Quem entra no lugar do Memphis, se o Memphis se machucar? Pedro Raul? Então, assim, eu realmente espero que ele venha para fazer essa diferença no ataque. Espero que ele venha bem fisicamente, que a nossa área médica tenha esse cuidado grande com ele, porque ele vem com uma grande promessa, né? Ele vem com um nome de muito peso. É como a Ana falou, tô tentando não criar expectativa, sendo que minha expectativa já tá lá em cima, já tô assim, aguardando o bid dele a cada segundo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse jogador, porque eu acho que tem um outro fator que ele vai ser muito marcado. Ele vai ser muito marcado justamente por esse peso que ele traz. Um jogador holandês, jogou em seleção, um artilheiro, vai estar conquistando aí mais um título na carreira dele, né? Mais um ponto na carreira dele. Então, o que esse cara vai ser marcado vai ser um absurdo. Mas pensa pelo outro lado assim, Júlia. Ele vai ser marcado, ele vai abrir um monte de espaço ali, né? Porque quando é o Yuri Alberto, o pessoal falando que a bola marca ele. Ninguém fica em cima do Yuri Alberto. A natureza marca. Acho que não é nem a bola marca ele, o próprio pé marca ele. Né? Ele a mãe natureza marca o cara. A natureza e o Davi Luiz, né, Gibson? Então, né?
Mas, Gibson, você que é o homem da economia nossa, né? E tem muito adversário nosso preocupado com as finanças do Corinthians, falando aí, o Corinthians já tá devendo não sei quantos bilhões, não paga o Juventude, não paga o Cuiabá, não paga não sei quem, e vai trazer um jogador desse por esse salário espetacular, enfim. Ao que tudo indica, a questão financeira do Memphis, né? Eu tô falando Depay, mas do Memphis vai ser equacionada pela Esportes da Sorte, né? Um patrocinador novo que tinha prometido lá um dinheiro, 57 milhões, para a contratação de peso, que será o Memphis, né? E aí, somando o tempo de contrato e os salários e tal, tem algumas previsões que estão falando que vai chegar em 70 milhões que o Corinthians vai ter que gastar, ou 80 milhões, enfim, mas desses 57 seriam pagos pelo patrocinador. Vai dar certo essa conta aí, Gibson? Olha, a conta vai dar certo se a gente ficar na Série A. Se for pra Série B no que vem, a conta vai ser difícil de fechar, né? Das finanças do clube, ninguém discute o buraco que o Corinthians tá. E tá naquele esquema, assim, deve, não nego, pago quando puder, né? Então, se bem que os salários têm sido pagos em dias, né? Isso... Não, o salário sim, eu digo, mas os jogadores, tem clube... Não, é só pra fazer essa observação do... Sim, o clube optou, falou, cara, a gente faz aí um corre no fim de temporada pra salvar esse ano e salvar no que vem, né? E é uma aposta, como toda aposta, como toda bet, que enfim, tá apostando patrocinando o futebol inteiro brasileiro agora, é uma aposta, assim, tipo, então ano que vem a gente tem que ver o que acontece. Eu tenho a impressão de que o time já subiu de produção e com as contratações novas tende a subir mais ainda de produção. Então, assim, com essa chegada desse pessoal, eu acho que a gente escapa do rebaixamento. E aí as contas pro ano que vem são mais tranquilas. Mas, assim, tipo, tem a história que tá rolando em paralelo da Gaviões, que querem fazer o Pix lá pra pagar a arena, né? Aliás, é bom fazer essa observação, hein, cara? Não cai em golpe, não está divulgado o número de Pix em lugar nenhum. Espera, isso vai ser divulgado oficial. A Irmandade aqui vai falar mais disso quando tiver mais detalhes. Desde a semana passada não andou muito essa história, mas, enfim, parece que tudo indica que vai rolar. Estamos esperando aí mais definições. Mas continua, Gibson. E assim, se rolar, eu acho que vai ser assim, pequeno parênteses, acho que vai ser uma coisa histórica, cara. Tipo, a torcida do clube comprar o estádio. Sabe? Onde você viu isso no mundo? É pra entrar pras histórias do futebol, um negócio desse. Mas já dá um belo alívio, porque assim, até agora o Corinthians tem pago só juros da dívida. Pelo contrato vigente atual com a Caixa, a partir do ano que vem a gente começa a pagar juros e o principal da dívida. Então os pagamentos são mais pesados ano que vem. Se a Gaviões conseguir fazer isso, ou pelo menos chegar perto do valor do estádio, enfim, o alívio financeiro que ele já vai dar ano que vem pro clube já vai ser, assim, fantástico. Porque quase toda a renda da arena dos jogos vai para pagar a Caixa, né? Então vai começar a sobrar um pouco. Sobrar não, eu digo assim. Vai ter coisas para pagar, enfim, vai continuar. Mas assim, a capacidade de pagamento do clube de sanar e de diminuir a dívida cresce e muito, né? Tira uma bela corda do pescoço do time. Então, assim, bora torcer pra essa história da Gaviões dar certo. E quem puder ajudar, ajuda. Eu ajudarei, com certeza. Mas assim, se cair pra Série B e for campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, fecha a conta. A conta fecha desse ano. Ano que vem, não. Ano que vem a gente tá ferrado. Então, assim, tem que salvar o brasileiro. Não tem jeito. Então, assim, eu quero muito esperar o próximo mês. Acho que o próximo mês vai definir muito o nosso futuro já no campeonato. As próximas, sei lá, 4 partidas do brasileiro. Se a gente vai conseguir dar uma respirada ou se a gente vai ficar ali brigando até a penúltima rodada, enfim. A Júlia tá estreando aqui, mas já tem fã. Diane Silva aqui, falando que é fã da Júlia. Carlos Freitas, Júlia trazendo conexão histórica entre Pernambuco e Holanda através de uma família de alvirrubros do Náutico, que agora também é parte da Irmandade Corintiana. Que história é essa, Júlia? Conta aí, Júlia. Respondendo a curiosidade, gente, sim, é meu pai. Esse é meu pai, torcedor do Náutico. Mas a pessoa que me ensinou a gostar de futebol, né? Se teve alguém que me fez conhecer futebol, conhecer um pouco mais a história do futebol, foi o meu pai, torcedor do Náutico. Sofre junto, mas assim, me levou em estádio, me ensinou sobre os jogadores, me ensinou como que é o esquema tático. Até que eu viro pra ele e falo, papai, sou corintiana. E aí ele não teve escolha a não ser aceitar uma filha corintiana, mas que tem um coração ali com o Náutico, em Recife, né? Se eu não falar isso aqui, eu vou levar uma bronca depois. Brincadeira. Essa conexão de pai e filha, né? A gente vai em estádio junto. E meu pai, ali, quando vai na Neoquímica, é um corintiano nato, né?
sofre junto, mostra ali o esquema técnico, fala, não, esse tem que ir mais pra cá, não sei o que, Yuri Alberto, não. Então, assim, é uma família alvirrubra corintiana, deixando bem claro aqui. Não, e eu tenho que dizer que, assim, eu admiro pra caralho, assim, porque, pra quem torce, ele é de lá, enfim, do Recife, né? Realmente, quando você torce pro Náutico, cara, você torce pro futebol, velho. E quem torce pro Náutico é o cara que gosta de bola, velho, né? Assim, o cara, tipo, tem que curtir bola, velho. Senão você não torce, senão você vai desencanar, você fala, tá. Não, bicho, esse é torcedor de verdade. O Everton Rosa comentando aqui que temos que elogiar o Soldado aqui na janela, o Fabinho Soldado, né, que, enfim, conseguiu grandes jogadores, tem que ser promovido a general. Everaldo Paulo, o erro do Corinthians foi contratar o Pedro Raul, Mateuzinho e Félix na primeira janela, muito dinheiro e pouca qualidade. Esse comentário pra mim foi perfeito, assim. Gastamos 26 milhões com Pedro Raul, que sinceramente parece que a gente comprou ele na Shopee, né? Porque se ele é jogador de futebol, eu também sou jogadora profissional. E lembrando que o Fabinho Soldado não estava, né? Nessa época do Pedro Raul, do Mateuzinho, Félix. E o Corinthians começou o ano com as finanças implodidas e com um time que era um asilo. Sim, e também todo mundo indo embora, né? O time era Cocum. Parecia o filme Cocum. Então, teve que refazer o time do zero, né? E aí, com as finanças estouradas, ninguém querendo vir pra cá, tem que ficar contratando baratinho no mercado, e veio um monte de tralha. E quando tinha dinheiro pra contrataram Pedro Raul. Então ainda bem que chegou o Fabinho Soldado. Esse cara aí merece uma menção honrosa no final do ano, sem escapar, viu? Enfim, Ana, vamos voltar a falar do Memphis. O Memphis, que é de família ganesa, né, que tem uma ligação com o Brasil, eu não sabia disso, mas parece que em Gana tem um bairro brasileiro, enfim, que eles tem muita coisa da cultura brasileira lá, de comida e não sei o que lá, então ele já cresceu em volta da cultura brasileira, parece que a cozinheira dele é brasileira lá na Holanda e ele pediu para ter uma cozinheira aqui no Brasil também, né, ele tem essa ligação da Copa de 2014, que ele era 10 anos mais novo, né, tava 20 anos, marcou gol e tudo. Tem a ligação com o Corinthians, parece que ele gostou da ideia também de vestir a mesma camisa que o Ronaldo vestiu, né? O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo que jogou na Holanda, né? No PSV, no clube que o Memphis saiu pro futebol, né? Isso tudo ajudou na escolha dele pelo Corinthians, né? Que tinha a proposta ali da Arábia, como eu falei, a questão do técnico ajudou ele a preferir outro mercado. E ele podia ir também para outros clubes de médio ele teve proposta de clubes médios... médio para pequenos, tipo o Raio Vallecano, e ele preferiu vir para o Corinthians, né? Não sei exatamente se não chegaram em valores, né? Isso influi também, e resolveu vir esse desafio aqui no Brasil, né? Eu não me lembro de tantos holandeses aqui no Brasil, eu lembro do Seedorf no Botafogo, né? E agora ele aqui. Eu acho que precisa ter um pouco de cuidado no começo. Eu achei que a gente tem uma série de urgências, né? Que nem o Gibson falou, que ele quer resolver tudo no próximo mês. Mas vai precisar ali de um pouco de cuidado, né? Você falou que ele não faz jogos desde da Eurocopa, né? Então, vamos precisar tomar cuidado aí para ver se ele consegue ir jogando aos poucos, né? Eu acho que se for jogar um trio de ataque, vai ser o Yuri Alberto pela direita. Mas eu preferiria o 4-4-2 com o Thales Magno e ele. Mas vamos ver o que o Dom Ramon aí vai inventar, né? Vamos ver. O Everaldo Paulo botou um comentário bom aqui. Falou que o Corinthians já teve um holandês, sim. O Vampeta. E jogou muito bem aqui o Vampeta. Enfim, a minha expectativa, Júlia, é que essa é a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Porque é um jogador de seleção europeia, seleção boa europeia, enfim, não dá para negar a Holanda na história do futebol mundial, né? E ele chega titular da seleção holandesa, né? Foi titular em todos os jogos da Eurocopa esse ano, 30 anos, não está tão velho assim, 2 anos de contrato, para mim, não tem contratação maior no futebol brasileiro nos últimos anos. Isso assim, tô falando fora de campo, né? Eu espero que dentro de campo ele também mostre que é, de verdade, uma grande contratação, né? Acho que essa é a nossa expectativa, né? Um nome de peso, não só um nome que vem da Europa, mas de uma seleção. Então eu acho que a expectativa de todo mundo é que ele venha para
virar o mais novo artilheiro da Neoquímica, né? Isso sonhando alto, que para isso ele tem que passar a nossa lenda itaquerense Romero, né? Angel Romero. A expectativa é grande, mas o histórico do Corinthians que acho que deixa a gente ainda um pouco de pé atrás. Né? A gente vem de um grande jogo contra o Flamengo, um jogo que a gente teve muita raça, um jogo que o time estava muito bem, mas a gente, considerando o histórico, a gente tem que olhar o passado dos últimos jogos do Corinthians, a gente está numa inconstância muito grande, né? Então, eu acho que a gente também está botando muita expectativa no Memphis para talvez trazer um pouco mais essa constância que o nosso ataque precisa, né? A gente depende muito hoje do Thales Magno, e o Thales Magno entrou o quê? 7 jogos? 5 jogos, 3 gols, assim. É um aproveitamento impressionante que o Thales Magno tem. Ele fazendo dupla com o Memphis em forma ali, como a Ana falou, né? Ele bem treinado. Não sei se ele vai entrar para jogar os 90 minutos, mas que jogue um primeiro tempo, que jogue 30 minutos fazendo essa dupla com o Thales Magno, talvez venha essa constância que a gente está precisando, talvez venha esse aproveitamento no ataque que a gente precisa. Só que aí entrou a contrapartida. O cara vem, faz os seus gols, vamos falar que ele faz os seus 2 gols, a gente entra naquele pensamento de já ganhou, estamos à frente, igual foi contra o Red Bull Bragantino ali na Sul-Americana. O que aconteceu? O Red Bull Bragantino empatou o jogo, por quê? Porque o time entrou nessa postura de tô à frente, já ganhei, né? Então, eu acho que a gente não pode botar toda a pressão de que o Corinthians vai se salvar com o Memphis, sendo que a gente tem que ter um olhar muito grande para o desempenho de todo mundo. Então, se a gente tem uma linha de ataque tão grande, que a nossa zaga seja a altura, né? Só uma estatística que o pessoal trouxe lá nas redes sociais, né? O pessoal do Estatísticas Corinthians, lá no Blue Sky agora, no Blue Sky. Pela Liga, em 2023-2024, o Memphis tem 897 minutos jogados. Pelo Brasileiro, de 2024, o Yuri Alberto tem 1.425 minutos jogados. O Memphis, nessa minutagem, marcou 5 gols. O Yuri marcou 4 gols. Então, o Memphis demora 179 minutos para marcar um gol e o Yuri Alberto demora 365 minutos para marcar um gol, Gibson. Eu acho que se ele mantiver isso, a gente tá bem, né? Olha, essas estatísticas estão comparando campeonatos bem diferentes, né? Sim. E não foi o melhor campeonato do Memphis, né? Esse campeonato foi bem fraco dele. Mas, enfim, acho que aqui ele vai meter mais gol. Não quero ser chato não, mas vamos aguardar ele chegar, né? De verdade. Eu fiquei numa dúvida, o Yuri Alberto demora 365 minutos ou dias para marcar um gol? Tá faltando uma estatística aí também, né? De chutes para fora do gol. Aí o Yuri Alberto vai ganhar essa aí, com certeza, Júlio. Ele já chega já com o maior número de gols na arena do que o Rojas e empatado com o William já. Já tá bom, já. A provocação aí. Mas assim, a perspectiva é se ele mantiver o que ele já fez na carreira, tendo boas passagens e passagens também muito ruins em alguns clubes, né? Não dá para esconder que ele foi mal na temporada passada, ele não foi bem no Barcelona, ele foi muito bem no Lyon. Logo no início da carreira ele foi mal no Manchester United, né, Ana? Mas não dá para esconder que se ele mantiver os números que ele tá bem fazendo, o nosso ataque vai melhorar, né? Sim, eu já diria o Tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Olha que essa frase aí complicou a gente no país, viu? Bom, essa é a expectativa em cima do holandês Memphis Depay. Estamos aí aguardando a chegada, com o Fabinho trazer ele na mala aí, terça ou quarta-feira. Mas está tudo encaminhado para a chegada do holandês. Primeiro holandês que vai vestir a camisa do Corinthians. Espero que, enfim, todo mundo torcendo aqui para dar muito certo. A estreia, estão trabalhando para que a estreia dele seja na partida da Sul-Americana, para desespero do Gibson. Mas possivelmente pode ser até depois, né? Enfim, depende da forma física. Ele nas redes sociais, as últimas vezes, eu comecei a acompanhar as redes sociais dele, né? Começaram a falar o nome dele. Ele postou vários vídeos treinando e sei lá o quê. Agora, treinar lá, puxar peso e tal, é diferente de jogar bola, de ritmo de jogo, né? E chegou uma outra contratação fechada aí, com o peruano André Carrillo, meia peruano, 33 anos, esse já é mais velho, né? Que jogou com o Ramon Dias, né? Foi treinado pelo Ramon Dias nas Arábias lá. Pela Liga Saudita, no geral, né? Nessa passagem toda dele pela Liga Saudita, são
130 jogos, 19 gols, 23 assistências. Esse peruano com passagens pelo Benfica, Sporting de Portugal, né? O Benfica também de Portugal, e o Watford da Inglaterra. Enfim, é um meia que depois ficou meio ofuscado, né, para essa história do Memphis. Pouco se falou dele, mas parece que ele vai chegar aí segunda-feira e ser apresentado. Você sabe alguma coisa dele mais, Ana? Eu sei que ele é um meia que cai mais pela esquerda ali, então ele faria ali um terceiro homem de meio de campo, assim, junto com o Garro, mas mais caindo pro lado esquerdo, talvez o Garro caindo um pouco mais pelo lado direito, faria ali uma composição de meio de campo, mas parece que tem bastante força física, é um bom jogador, assim, para povoar o meio de campo com força física, que é o que o Ramon gosta, né? Eu gosto dessas contratações que não aparecem, assim, porque sempre surpreende. Eu tenho... A hora que você vê, né? Exato. Tipo, a gente falou, Alex Santana surpreendeu, né? Hugo Neneca veio do negócio lá, veio do segunda divisão de Portugal, surpreendeu. Eu acho que o Carille pode ser uma dessa também. Eu acho que vai ser um bom jogador. Também é da seleção peruana, logicamente não estou comparando a seleção peruana com a seleção holandesa, mas também é um jogador de seleção, também é titular na seleção, então acho que pode ser muito útil pro Corinthians, sim. Olha, eu acho que o Carille acabou sendo muito ofuscado, né? Que, como você falou, pela contratação do Memphis. Então, eu entrava na rede social e via 100% Memphis e pouquíssimo ali do Carille, mas como a Ana falou, são os silenciosos que vêm bem, assim, né? Eu acho que o Carille, ele vem para esse meio campo que, vamos combinar, todos os setores do Corinthians hoje precisam de alguém, né? Mas eu acho que a gente está formando um meio de campo bom. A gente já tem o Garro, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores jogadores que o Corinthians tem. Acho que essa dupla tem muito o que entregar, né? Eu acho que essa dupla vai... talvez o Garro, ele um pouco mais adiantado, né? Que o Garro, ele também faz bastante gol de falta, né? Então, talvez ele um pouco mais à frente que o Carille, eu não sei. Mas a expectativa é boa também, é alta. Eu acho que, como eu falei, a gente está formando um elenco que não é um elenco para rebaixar. Então a minha expectativa é que a gente pelo menos consiga sair do sufoco. Nem penso em Sul-Americana, em Libertadores, em Copa do Brasil, eu só quero que a gente saia desse sufoco, e a expectativa é que o Carille venha aí ajudar bastante o Garro, né? Assim como o Memphis ajude o nosso querido Yuri Alberto, o Thales Mágico. Então, não vi muito lance dele, mas tô apostando que esse aí vai surpreender a gente. Ele é um cara, ele tá com 33, né? Então é um cara que tá no fim da carreira, vamos ser sinceros, né? Mas não me parece, assim, porque tem 30, jogador de 33 tá ferrado. Ele 33 e o cara, é titular da seleção ainda, sabe? Tá jogando bola, então me parece estar em excelente condição física. Então eu espero que ele chegue com ritmo pra aguentar, porque assim, o tranco esse final de ano vai ser pesado. Sem respiro. Daqui até o fim do ano, o cara vai ter que chegar. Não vai ter muito tempo pra pegar aquela respirada. Chegar e jogar. Então eu só espero que assim, ele chegue em condições, mas parece estar em condição, enfim. Eu gosto da ideia de ter um cara ali pela esquerda e deixar o Garro pela direita. Eu acho que é uma bela distribuição de função. E se o nosso argentino for ligeiro, né, nosso técnico, cara, deixa os caras flutuar de um lado pro outro pra confundir a marcação, cara. Em vez de deixar, você fica na esquerda, você fica na direita. Bicho, deixa os caras flutuarem ali, né? E aí eles vão municiando ali o pessoal ali da frente, né? O Thales, provavelmente o Memphis, enfim. Pode ser muito interessante. Então, assim... E eu concordo com a Ana. Eu gosto dessas contratações que você não espera muito. Você fala, opa, olha lá que legal. Eu tô aceitando qualquer um que tá vindo ajudar a gente nesse final de ano roubada, pra dizer a verdade, né? Eu tô de braço aberto, tipo, por favor, vem jogar no timão, estamos precisando, né? Exceto o Lua. A minha questão com o Carille, claro, a gente tá torcendo para que ele chegar, enfim, mandar bem. O Coronado, que também veio daquele mercado saudita, árabe e tal, não funcionou, né? E eu acho que ele não deu uma química boa com o Garro até agora, né? Eu acho que os dois, em vários momentos, acabam se trombando. Eles têm que jogar perto, mas não no mesmo lugar, né? E parece que eles estão sempre em busca do mesmo lugar e tal. Em algum outro jogo funcionou mais ou menos, mas no geral, eu acho que eles não funcionaram, e até prefiro o Garro sem o Coronado lá. Quando eu coloco o Coronado, eu acho que o futebol do Garro cai.
E eu espero que não aconteça o mesmo com o Carrillo, né? Que ele chegue e comece a ajudar o Garro e os dois acabem sendo potencializados. Diga, Ana. Mas é que não é um estilo de armador o Carrillo, pelo que eu entendi dele. Ele não é aquele cara que vai pensar o jogo. Ele é mais aquele tipo que vai carregar a bola, que tem infiltração, tipo o Paulinho, sabe? Mas que cai pelo lado esquerdo. Ele não é alguém que vai pensar o jogo junto com o Garro. A gente não vai esperar alguém tipo que vai arranjar um passe do jeito que o Garro arranjou contra o Flamengo. Não é bem esse tipo de jogador. É um jogador mais físico, um jogador mais de carregar bola, de infiltração. Boa, então de repente pode dar mais certo aí o nosso meio campo. Lembrando, enfim, essas janelas de transferência, a gente fica sabendo de vários detalhes da janela de transferência que, tipo, acabava no dia 2 de setembro, mas acabava, mas nem tanto, calma aí, dá pra contratar, aí era dia 9 agora, né? Não, só pode, agora não, pode ser que até o dia 20 dá pra inscrever, enfim. A gente tá descobrindo esses detalhes dessa legislação dos campeonatos aí, com essas contratações fora da janela que o Corinthians está fazendo. Mas aparentemente o jogador que está desvinculado de clubes pode ser inscrito até o dia 20. O Corinthians precisa fazer uma substituição, no caso, né? Precisa tirar jogadores que estavam inscritos e colocar. Como o Corinthians recentemente perdeu aí outros jogadores, enfim, o Mosquito, o Arthur Souza, o Wesley saiu, enfim, o Biro tá indo embora agora também e tal. Isso tudo facilita a inscrição desses jogadores como substituição. E o fato deles estarem também desvinculados, né? Estarem sem clubes. Mas claro que a ideia do Corinthians é inscrever tanto o Memphis quanto o Carrillo o mais rápido que der para colocá-los em campo, né? E aproveitar o futebol deles para ajudar a gente. O Ana, a gente está gravando esse podcast logo depois do jogo das Brabas, né? As Brabas se classificaram para a final, mais uma final aí do Brasileirão, mas não foi do jeito que a gente gostaria, né? Não foi do jeito que a gente gostaria, mas é mais uma classificação, é a oitava final do Brasileiro seguida, né? Esse é um recorde, né? O Corinthians se classificou com uma derrota, perdeu do time de verde, o que não é comum, mas assim, o jogo foi um jogo bom. O Corinthians não jogou tão desconectado quanto vinha jogando, né? Perdeu algumas chances. Agora nós tivemos a volta da Yasmin, que eu acho que vai ajudar um pouco defensivamente o Corinthians, né? Quem sabe a Yaya voltando também consiga voltar a ser titular e marcar melhor ali junto com a Ju Ferreira. Não foi um jogo de todo ruim do Corinthians. O Corinthians teve chance de ganhar. Acabou perdendo, mas acabou levando a classificação. Eu acho que é isso que importa, né? Mais uma vez o Corinthians na final. E vai enfrentar o time da Vila Sônia nos próximos 2 domingos, né? 2 domingos de manhã, mais ou menos 10h45 vai começar o jogo. Primeiro jogo do mando da Vila Sônia, eu não sei, não saiu ainda onde vai ser, mas eu espero que no segundo jogo o Corinthians mande na Neoquímica Arena, porque eu acho que é um jogo que vai lotar. E é uma final de Campeonato Brasileiro, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? É mais uma final de Campeonato Brasileiro contra um rival, né? Então espero que o Corinthians ganhe. Acho que tem tudo aí para ser campeão de novo. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que tem tudo para ser campeão de novo. E nunca erra, né? Com as Brabas, dificilmente se você erra falando tal coisa, né? Enfim. O time masculino é um pouco diferente, né, Júlia? Mas você tá acompanhando o futebol feminino? Acompanho. Hoje me deu uma boa lembrança do que ano passado eu estava na Neoquímica no grande 8-0 contra o time sem mundial. Foi uma noite foi uma manhã que eu levei uma colega minha que não entende nada de futebol e ela se apaixonou pela Neoquímica. Infelizmente hoje não foi a vitória que a gente queria, né? Mas eu penso que a gente tem que valorizar muito o nosso time feminino. A gente tem jogadoras. O que falar da Gabi Portillo, né? Candidata aí a bola de ouro, né? O que essa menina joga é impressionante. Eu queria muito ver mais uma vez as nossas bravas campeões do Brasileiro e não vou nem botar muita expectativa aqui, porque eu tenho sempre medo, né, de que vai que alguma coisa aconteça. É um time que a gente sabe que a vitória vem. A gente sabe que o nosso feminino é o melhor que tem aqui no Brasil. Quando a gente fala das bravas, não tem coisa ruim para falar, não tem. São defeitos aqui, alguns passes, alguns ajustes que têm que ser feitos,
mas elas entregam o que elas prometem, né? Elas entregam raça, elas entregam dedicação em campo, elas dão uma aula que às vezes eu queria sentar o time masculino e vou falar assim, por favor, joguem como elas, sabe? Eu ponho muita fé que se a gente conseguir fazer a final na Neoquímica Arena, a gente vai conseguir talvez até bater o recorde ali do ano passado, né? Que, se não me engano, ano passado batemos o recorde de audiência na América Latina. E, Gibson, a Júlia trouxe aí, se adiantou, né? Mas a Gabi Portillo concorrendo aí, a bola de ouro, com as melhores do mundo. A Gabi que fez uma Copa do Mundo, uma Olimpíada espetacular. Não, a Gabi fez uma Olimpíada que, pelo amor de Deus, né? Aliás, não só a Olimpíada, a Gabi é foda, cara. A Gabi é pra ser fã, né? Cara, torcer muito pra ver se ela belisca ali um prêmiozinho, né? Decidiu partidas ali, né, cara? E num nível muito maior do que ela tá acostumada a jogar, né? Aqui no Campeonato Brasileiro, mesmo quando joga Libertadores, enfim, né? Porque, infelizmente, o futebol feminino sul-americano tá muito atrás do europeu e do americano, né? Nos Estados Unidos você tem ligas consolidadas, na Europa também tem ligas consolidadas, enfim. Pô, aqui todo mundo vai lembrar quando a gente queria assistir o jogo delas, mano, os que faziam a transmissão era um cara com o celular lá na arquibancada e a gente via o link pirata no YouTube, era assim que a gente acompanhava o futebol das brabas, né? Então, pô, hoje em dia, cara, pô, tem transmissão, passa na TV aberta, na TV a cabo, sabe? Já mudou de patamar e, assim, tem tudo pra continuar crescendo. E aí todo mundo vai lembrar, pô, assim, de quem começou essa história, né? E um desses nomes aí que vai tá ali vai ser da Gabi, certeza, né? A Gabi faz parte da construção desse momento do futebol feminino que tá começando a crescer e explodir no Brasil. A Gabi faz parte total, né? Olha, eu acho que a Gabi Portillo vem fazendo temporadas, as últimas 3 temporadas absurdas. Eu achei muito ruim quando, por exemplo, ela não foi para a Copa do Mundo. Eu acho que foi uma decisão totalmente errada da Pia. Ela já era uma das melhores atacantes que nós tínhamos no país e ela não foi convocada. Ali pela ponta direita não tem ninguém que segura ela. E ela dribla, ela vai para a linha de fundo. Eu acho que... Eu sinto muito porque ela tem contrato até o fim do ano e não me parece que vai renovar, né? Espero que ela mude de ideia, espero que ela renove com o Corinthians. Ela joga absurdamente, né? Ela veio... Quem trouxe ela foi a Vitória Albuquerque. Trouxe ela pro Corinthians e... Assim, eu acho que ela é uma das... Pra mim, ela foi a melhor atacante da Olimpíada, disparado, e ela é a melhor ponta-direita que tem no futebol atualmente. Fez a Olimpíada, o que ela fez, a visibilidade que ela deve ter ganho ali. Com certeza tem gente da Europa de olho nela. Eu também tenho esse medo de que ela não renove com o Corinthians. A disparidade de ganho aqui e lá fora é gigante, assim. Então, se ela tiver a oportunidade de jogar umas temporadas lá, e, enfim, é um mercado maior, uma visibilidade, ela vai aproveitar a oportunidade, claro, e, pô, ela merece pra caramba, né? Enfim, a gente vai sentir saudade dela no time aqui, porque, enfim, a gente ficou mal acostumado de ter a Gabi Portillo, né? Mas que ela merece, né? Próximo jogo do Corinthians masculino é pela Copa do Brasil contra o Juventude. Quarta-feira, Neoquímica Arena, 9 da noite. Na ida a gente perdeu de 2-1, né? Tava 2-0, o Gustavo Henrique foi lá e meteu um golzinho aí pra alegria do Gibson, mantendo a gente um pouco mais vivo nessa competição na Copa do Brasil. Você não vai comentar mesmo, Gibson, é isso? Vai revoltado, não vai comentar. Por que ele foi fazer isso no final da partida, cara? Por quê? Ô, Gustavo Henrique, guarda pro brasileiro esses gols, cara, pelo amor de Deus. Você, Júlia, tá animada? Você acha que vai? Você acha que não vai? Como é que é a Copa do Brasil pra você? Olha, se fosse prioridade, eu estaria apostando todas as minhas fichas na virada agora em casa com a nossa torcida. Para mim, a prioridade tinha que ser o Brasileirão. Eu concordo com o Gibson nesse ponto. Eu acho que o Brasileirão ainda é bem mais importante nesse momento pra gente. Mas não é um jogo difícil da gente virar. Eu acho que é possível. É possível a gente fazer aquilo que o Corinthians faz de melhor, que é ir pra pênaltis, né? E aí o Neneca aparece lá pra salvar. Exato, acredito muito que se a gente consegue um gol ali e leva para os pênaltis, a chance da gente classificar é bem grande, né? Porque a gente tem um goleiro que defende muito bem,
definiu 3 pênaltis no jogo ali do Red Bull Bragantino. Quase morri na Neoquímica Arena nesse dia, mas passo bem e presenciei isso. Então o Neneca, ele confio plenamente nele em caso de decisão ali por pênalti, né? Mas tudo vai depender da boa vontade do nosso ataque, né? Mas eu confesso que, assim, vou assistir muito sem expectativa, vou assistir, assim, se ganhar fico feliz, se perder fico mais aliviada, porque sei que é uma competição a menos, para focar no Brasileirão, que deveria ser a competição principal nesse momento. Deveria ser a competição principal. E você, Ana, como é que tá vendo essa classificação aí contra o Juventude? A gente já jogou 3 vezes contra esse adversário esse ano e não ganhou nenhuma, né? Vai ganhar na quarta-feira? Vai ganhar na quarta-feira, sim. Vai ganhar na quarta-feira. Eu acho que... Eu também sou que nem a Júlia. Eu falo, racionalmente eu falo, é o Brasileirão. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Mas daqui a pouco eu tô aqui, ajoelhada pro Neneca defender, gritando Hugo, meia-noite. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem tudo pra ganhar na quarta-feira. Eu não gostei dessa história do Jair Ventura ficar fazendo dancinha. Eu não tava nem ligando pra Copa do Brasil, até ele fazer dancinha. Vai fazer dancinha na casa dele, né? Não em cima de nós. Então, vou torcer pro Corinthians fazer 1-0 e se classificar no pênalti. Acho que se conseguir fazer 2-0 pra eu dormir mais tranquila, melhor. Mas se não conseguir também, 1-0 tá bom. Esse é o problema, né? A gente fala, não, eu não ligo pra Copa do Brasil, eu não ligo pra Sul-Americana. 9 horas da noite estou eu aqui gritando com a minha TV, com a minha camisa, com a minha bandeira. Exato. Porque é isso que o efeito Corinthians, né? A gente vai acabar torcendo aí pra vitória vir de alguma maneira. Né? Seja no pênalti, seja no tempo corrido. Precisa ganhar do Juventude esse ano, né? Seria o 4º jogo contra esse adversário e não vai ganhar nenhuma vezinha. Tem que ganhar. Ainda digo que vai ter um gol de Thales Magno, que já não é outra coisa que é fácil falar, né? Que vai ter um gol do Thales Magno. Mas eu digo que a classificação vai vir dele. Eu tô apostando nisso. Boa, Júlia. Aí a Júlia não tem medo de se arriscar, não. Enfim, depois temos o jogo pelo Brasileiro, Gibson, sábado, 9 da noite, fora de casa, contra o Botafogo. O Corinthians, na última vez que o Corinthians ganhou desse adversário num jogo fora de casa foi em 2022, com o Trairão da Massa, né? Foi 3-1. Os gols marcados pelo Piton, Paulinho e Mantuan, nenhum deles aí tá mais no Corinthians. Atualmente no Campeonato Brasileiro estamos em 17º lugar, 25 pontos em 25 jogos, com 33% de aproveitamento. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 52% de chance de rebaixamento. Como é que você está vendo aí essa partida sabadão? Eu acho que é a partida mais dura que a gente vai ter, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, dado o adversário e ser fora de casa. Normalmente, o empate fora de casa não seria um mau negócio, arrancar um pontinho lá dos caras, enfim. Mas a situação da Corinthians é tão ruim que, cara, a gente tem que torcer pela vitória, né? E tem que rezar pro time ter o mesmo... Eu não vou dizer o mesmo desempenho, mas assim, a mesma garra que teve contra o Flamengo. E, cara, e tentar arrancar os 3 pontos, assim, agora é pra jogar todos os jogos por 3 pontos. Todos os jogos daqui até o fim do ano, no Brasileiro, é final. Eu só não jogaria, talvez, um esquema tão aberto, jogar um esquema mais fechadinho, enfim, tentando controlar mais o meio de campo e a partir daí construir. Agora, a gente vai tem aí uns desfalques pra essa partida, né? Então, vai ter que pensar também nisso, quem que vai poder jogar essa partida que tá osso, né? Cara, esse jogo do Botafogo ele me preocupa um pouco por conta da quantidade de cartões e das expulsões que a gente teve ali no jogo contra o Flamengo, né? Se a gente jogar com aquela mesma garra, com aquela mesma intensidade, eu acho que a gente consegue mais 3 pontos. E é como o Gibson falou, a partir de agora todo jogo é final. Todo jogo é 3 pontos ou nada. Então, é ir pra frente com força total. Eu colocaria os melhores jogadores, talvez descansariam um pouco mais ali no final do jogo da Copa do Brasil. E ali entra aquela questão do departamento médico. Fazer questão de que todos ali estejam bem preparados, né? Porque o nosso grande problema, fora tudo o resto, tem sido o departamento médico. A cada jogo a gente tem mais uma lesão, a gente tem mais um desfalque. Então vai ser um jogo desafiador, porque a gente tem muita gente pendurada.
A gente vai contar sem Kaká, né, esse jogo, que por um lado eu acho que é até bom, menos risco de um gol contra, né? Vai contar até sem o Yuri Alberto também pro jogo do Botafogo, então infelizmente talvez a gente tenha um Pedro Raul escalado, né? Tem esse fator que o espanhol já volta. Ai, graças a Deus. Porque, não, se tivesse que contar com o Pedro Raul, eu já ia falando que já ia tomar um belo de um Rivotril para ver esse jogo. Mas eu acho que, assim, a gente tem força para ganhar, a gente tem uma moral que foi dada ao time com esse jogo do Flamengo, só falta os jogadores entrarem com a mesma mentalidade que entraram no jogo do Flamengo. Não sei o que passou ali naquela pré-eleição, não sei o que passou na cabeça de cada um, mas é entrar igual eles entraram naquele último jogo. O Botafogo me preocupa pela velocidade dos atacantes deles, eles têm atacantes muito velozes, e nós não temos uma zaga assim tão veloz, né? Ainda mais sem Kaká. O Kaká, apesar de todos os pesares, é o nosso zagueiro mais veloz, né? O Gustavo Henrique e André Ramalho não tem tanta velocidade assim. Então acho que vai ter que entrar com um esquema mais defensivo ali, né? E tentar jogar no contra-ataque. Eu faria isso. Tentar explorar o contra-ataque. Eu não acho que o Botafogo vai ficar esperando. Eles vão para cima da gente. Vão tentar a vitória. E a gente vai ter que tentar se segurar ali e jogar no contra-ataque, que eu acho que é o que o Corinthians sabe fazer melhor atualmente. Acho que tem mais dificuldade quando tem que propor o jogo do que jogar no contra-ataque. Eu acho que com calma, talvez pensar um pouco... um empate ali não é tão ruim, eu sei que é desesperador, mas um ponto ali, vindo com a sequência depois Atlético Goianiense, são jogos onde a gente pode ganhar mais pontos ali. No empate contra o Botafogo não é tão ruim, pensando a longo prazo, pensando que ainda vai vir mais jogadores, né? Vão estrear mais jogadores aí. Então, eu esperaria o Botafogo, jogaria na defesa e tentaria um contra-ataque. Vai ser um jogo bem truncado, eu acho. Vai ser um jogo bem truncado. Acho que o Botafogo não vai dar espaço. Acho que o Botafogo vai vir com uma marcação muito forte. E como a Ana falou, a gente vai ter que conseguir a partir do contra-ataque. Vai ter que puxar o contra-ataque e tentar arrumar espaço, porque o Botafogo é um time que sabe se defender e sabe atacar. Não, eu só ia comentar que acho que nesse jogo não pode ser muito conservador, assim, tipo, né? Eu ia falar, vamos jogar no 3-5-2 ali e tal. Mas de repente o lance é jogar ali num 9-1-0, né? 9-1-0, acabou, bicho. Contra-ataque total. Com esse jogo contra o Botafogo, faltam 13 partidas pro Corinthians para terminar o campeonato, né? Desses 13 jogos, 6 são fora de casa. Esse do Botafogo é o primeiro e 7 em casa. Quer dizer, então o Corinthians precisa, pontuando bem em casa, o Corinthians escapa dessa zona do descenso aí, né? E a gente vai ter 6 confrontos diretos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, como a gente, né? A gente vai ter confronto contra o Atlético Goianiense em casa, e esse é uma questão, né? A maior parte desses confrontos são fora de casa, mas enfim, o Atlético Goianiense dentro de casa, o Vitória fora, o Cuiabá fora, o Grêmio lá no final, né, na última rodada, é fora de casa, espero que até lá a gente já esteja livre de qualquer ameaça, o Criciúma fora e o Atlético Paranaense, que a gente vai jogar em casa, né? O Diego Valença, que esteve aqui no ano passado, né, Gibson? A gente participou com a gente do nosso podcast, enfim, ele fez um vídeo e ele fez um levantamento bem interessante, que desde a chegada do Ramon Dias, o Corinthians tem 48% de aproveitamento, né? E ele tem, desde a chegada do Ramon Dias, um aproveitamento melhor do que o Criciúma, do que o Bahia, do que o Juventude, do que o Cuiabá, do que o Red Bull Bragantino, do que o Atlético Goianiense, o Vitória e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está distante da gente na tabela, olhando ali na pontuação, mas ele vem muito mal nas últimas rodadas e até por isso eu coloquei ele no confronto direto ali, que a gente vai jogar contra eles em casa. Ninguém está falando nada dele e tal, mas é uma equipe que corre bastante risco de, se mantiver esse aproveitamento, tá no Z4 na última rodada, o que a gente não quer que aconteça com o Corinthians. O que esse levantamento do Diego traz pra gente é que, em mantendo esse aproveitamento, ou melhorando agora que com a chegada aí desses novos reforços e eles se entrosando ainda mais, é que o Corinthians escape. Tá sendo lenta a nossa escapada do Z4, tá sendo muito lenta, né? A gente lembra que quando ele assumiu, o Fluminense e o Grêmio estavam atrás da gente, hoje estão bem distantes da gente, enfim, já passaram. Bem distante não, né? Mas também passaram a gente.
mas eles conseguiram um aproveitamento muito melhor do que a gente conseguiu nos últimos jogos. A gente tá saindo devagar, né? Mas tá indo. Enfim, eu só todo esse negócio para que, assim, eu acho que um empate contra o Botafogo não é ruim, pensando nessa questão. Mas é claro que a gente está torcendo aqui, uma vitória seria muito melhor, seria muito mais agradável e colocaria o Corinthians de uma outra situação, né? Vindo de uma vitória contra o Flamengo e contra o Botafogo, 2 times que estão lá na parte de cima da tabela, uma em casa e outra fora de casa, aí o Corinthians começa a vislumbrar as coisas de uma outra maneira e eu espero que comece a reverberar esse otimismo para o resto das partidas, né? Enfim, tem um monte de outros assuntos para a gente falar, mas essa semana já foi bem cheia, a gente já está estourando o tempo aqui, mas eu não posso deixar de falar do Paulinho, né, que anunciou nesse fim de semana a aposentadoria dele. Realmente o Corinthians passa a ser o último clube pelo qual ele jogou, enfim, que ele se despediu lá na Neoquímica Arena, muito bonito as imagens dele se despedindo ali na exibição. Acho que você era um dos primeiros que falava aqui, assim, que achava que depois dessas 2 cirurgias o certo mesmo era ele se aposentar. É muito claro que não faltava vontade pra ele, né? Ele queria jogar bola, na cabeça dele ele era jogador ainda, mas o corpo tava cobrando, né? E assim, pra cada jogador é diferente. Tem jogador que com 38 anos de idade tá inteiro e tá jogando, assim. Tem jogador com 33 que já tá machucado e tá bugado, enfim. Então assim, ele pesou, a primeira coisa que ele pesou na cabeça é: vou sair do Corinthians, né? Isso tinha ficado bem claro já, quando teve aquela coletiva de imprensa, quando o Cássio anunciou que ia sair, né? Que o Paulinho acompanhou ele de pé do lado, tava na porta lateral ali, eu lembro da cena. Ele olhando, assim, tal, ele vendo, eu comentei aqui no podcast naquele vídeo, eu falei, cara, Paulinho já tá pensando na dele, velho. Tá pensando na coletiva dele pra anunciar que vai... Porque, assim, tava na cara, né, que ele não tava aguentando o tranco, né? Então eu fico triste que ele não... Enfim, ele poderia, obviamente, jogar nos times menores aí. O cara não precisa, o cara já fez o que tinha que fazer na vida, provou tudo que tinha que provar. Baita jogador, uma baita pessoa legal também, enfim, uma pessoa que todo mundo gosta muito dele, né? E eu não duvido nada que, bicho, a gente vai ver ele aí pela frente trabalhando no futebol ainda, seja de repente como treinador ou na parte de gestão, enfim, eu não duvido nada, cara. O Paulinho é um cara muito inteligente, é um cara muito articulado, né? Então, assim, a gente só viu a primeira parte da carreira do Paulinho. Eu tô ansioso pra ver agora a segunda parte da carreira dele. Eu gostava bastante do Paulinho. Acho que além de um grande jogador do Corinthians, ele era um grande líder, uma figura de liderança muito importante ali pro time, né? Tanto que a gente viu ali em alguns jogos ele assumindo esse papel, né? Ele foi capitão de alguns jogos, a sua saída ali no Corinthians, naquela despedida dele foi muito emocionante aqui. Eu lembro que eu assisti aos bastidores, fiquei bastante emocionada. É uma carreira de grandes vitórias, né? Ele esteve presente em grandes momentos do Corinthians, um jogador que participou ativamente do clube, né? A gente viu o amor que ele tem pelo clube, e isso é uma coisa que para mim me emociona, porque futebol é muito além de um esporte, é muito além de um jogo de 90 minutos, né? Para mim é esse momento que a gente vê quando um jogador ele se identifica com o clube que ele faz parte, né? O Paulinho, ele sempre foi um jogador que mostrou estar muito envolvido com o Corinthians, ele queria ver o Corinthians, né, no seu melhor, né? Então acho que a saída dele, acho que ele fez o correto, né? O físico dele, a gente sabe que chega uma hora que o nosso físico não dá mais conta, acho que ele parou no momento certo, acho que ele sai por cima, né? Acho que ele sai ali comemorando muitas vitórias, então espero que o Corinthians faça uma homenagem para ele, né? A gente já fez uma homenagem na saída dele, o Corinthians, mas fico esperando que tenha mais alguma homenagem agora com a aposentadoria, né? Não só um post de rede social, né? Talvez alguma ação ali na Neoquímica, algum mural, alguma coisa assim, mas queria ver, assim, alguma homenagem para ele. Ah, seria bem legal, Júlia. E Ana, tem uma coisa que ele passou por duas cirurgias, né? Uma atrás da outra, um tempo parado, sem jogar, já com uma idade mais avançada para o futebol. Ele com certeza nesse tempo ficou pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e aí, enfim, acho que isso tudo bem pesa. Eu acho que ele tomou a decisão, vou trabalhar com gestão e melhor já ir logo, né, Ana? Eu acho que sim, na verdade. E na verdade, nos últimos tempos que ele saiu do Corinthians, né? Ele nunca saiu do Corinthians, né? Ele não era mais jogador do Corinthians, mas o Charles foi apresentado. Ele falou, eu conversei com o Paulinho, porque o Paulinho tá sempre aqui nos bastidores, né? Então, tipo,
Eu acho que ele saiu de campo, mas não saiu de dentro do Corinthians. Talvez por isso ele conseguiu ali enxergar uma... Olha, eu acho que para mim não dá mais dentro do campo, mas eu posso ajudar fora do campo, fazer a parte de gestão. Que também ser técnico também eu acho que não é tão legal, né? Mas eu acho que o Paulinho, ele tem uma cabeça diferenciada. Ele nessa saída do Corinthians, ele mostrou gratidão ao Corinthians, o que muitos ídolos não fizeram, né? Gratidão, porque ele teve uma carreira muito vitoriosa, né? Quantos jogadores o Barcelona vai buscar na China, né? Quase nenhum. E o Paulinho foi buscado lá e foi para a seleção brasileira. Então eu acho que o Paulinho merece todas as nossas homenagens, talvez um busto lá na Neoquímica Arena. E eu acho que ele vai continuar dentro do futebol e muito provavelmente vai continuar dentro do Corinthians. Assim espero, assim espero. Boa sorte aí pro Paulinho, que na minha seleção de melhores jogadores do Corinthians todo o tempo, ele está lá. Não sei se na de vocês, mas na minha ele está lá. Boa sorte aí pro Paulinho nessa próxima fase da vida dele. Enfim, e que ele realmente continue ligado ao Coringão, né? A gente sempre falou aqui, falou várias vezes aqui do jogo lá da NFL na Neoquímica Arena, né? E, enfim, pra gente encerrar esse podcast que tá se alongando, até não poder mais... O jogo finalmente aconteceu na sexta-feira, né? 47 mil pessoas acompanharam. Foi uma boa partida para quem acompanha a NFL, foi uma boa partida movimentada, com várias opções de viradas de jogo, enfim, e de placares. E o Philadelphia Eagles, que jogou com o uniforme mais preto e branco, ganhou por 34-29 contra o Green Bay Packers, que jogou de verde e amarelo. Você gostou da festa lá, Ana? Você assistiu o jogo? Olha, eu assisti o primeiro tempo, né? Os 2 primeiros quartos. Que assim, eu não entendo muito, eu não tenho muita paciência que para muito. Mas eu gostei da festa, eu assisti mais porque era da Neoquímica Arena. Eu achei que ficou legal, achei que parecia um estádio que eu vejo nos estádios americanos. Achei que o público fizeram festa, cantaram o hino nacional. Eu achei que ficou muito legal. E eu acho que vai ter mais vezes na Neoquímica Arena, assim. Apesar de todos os pesares lá que falaram do gramado. Mas é tudo uma bobagem, porque eles também jogam no mesmo tipo de gramado. O Eagles joga no mesmo tipo de gramado. Então, eles estão acostumados. Foi só um erro de chuteira que o Corinthians faz todo jogo, né? Então, é isso. Eu assisti do meu sofá, do conforto do meu sofá. Eu tô com a Ana, não entendo nada, eu acho que para muito. Chegou um momento que a minha atenção já estava em outra coisa. Mas eu assisti por ser a Neoquímica Arena e eu só queria comentar que o nosso estádio é muito lindo. Ver a Neoquímica daquele jeito me deixou bem emocionada, assim. Mas eu estava torcendo pelo time não verde, por motivos óbvios, né? Eu falei, bom, não entendo nada, não sei para quem torcer, não sei o que está acontecendo, esse estádio verde eu vou torcer contra. Essa foi a minha grande participação com a NFL. Mas Eagles é perto de Gaviões, né? Assim, é parente, né? Pelo menos. Né? Águia, Gavião, né? Vamos, né? Agora, Packers, empacotador, quero saber de empacotador, meu, que se foda esses caras. Então, eu, assim, assisti mais pra falar que eu vi, né? Mas eu confesso que não entendi muito bem. Mas achei bem legal, achei importante pro Brasil, achei importante para mais um evento mundial, né? Como a grande página do Corinthians postou, mais um evento mundial realizado na Neoquímica Arena, coisa que outros times nem sabem o que é. Então, fui pela festa, né? A grande frase, fui pela festa. Eu vi um trechinho só ali do primeiro quarto, né, da partida, mas é um negócio que é feito pra não me dar vontade de ver, porque os caras jogam bola com a mão, já tá errado, bicho, é handball, não futebol. A minha única preocupação só é com como é que vai ser esse gramado pra quarta-feira, porque tem jogos importantes pra disputar, enfim, na sequência do Brasileiro também em casa. Eu li uma reportagem do pessoal que cuida da empresa, que cuida da manutenção do gramado em Itaquera, falando que o dano foi menor do que eles imaginavam e que é fácil de recuperar. Então que pra quarta-feira provavelmente já vai estar bem razoável, essa foi a expressão que o cara usou. Pra quarta-feira já vai estar bem razoável e imagino que ao longo das semanas vão tentando recuperar pro fim da temporada aí. E mandar um beijo pro nosso amigo LeBron, né? Um grande beijo pro nosso querido amigo LeBron, que conheceu... E recebeu visita em massa da Fiel no Instagram dele, né? Foi lindo. E aí a expectativa é um pouco o que a Ana falou ali. A gente vê mais jogos da NFL
no Brasil, mais jogos na Neoquímica Arena e que venham mais turistas, né? Já veio um monte de turista americano para São Paulo, o nome do Corinthians já foi falado em outros, enfim, nos Estados Unidos como nunca foi falado antes, a cultura aqui, a economia aqui, a economia aqui da cidade já foi movimentada, vários torcedores americanos vistos na Paulista, gente vendo torcedor em Santos, então é bacana ver essa movimentação e é importante trazer essa teve renda aí pra torcedores cidade. lá dos Eagles chegando lá na Filadélfia com a camisa do Corinthians, inclusive, né? Pois é, né? Pois é. Então, vale muito para a marca, vale muito para a cidade, vale muito para o país. Eu espero que aconteçam em outras oportunidades também, né? E bom, meus amigos, vamos terminando esta live enorme aqui, essa live gigantesca e este podcast 405 aqui, especial, porque teve a Júlia participando aqui. Muito obrigado, Júlia. Está convidada para participar de outros podcasts aqui com a gente. Muito boa participação. A gente só precisa discutir o salário depois. Enfim. Eu aguardo o meu Pix. Dependendo aí, se cair o meu Pix, eu volto com o meu fã-clube. Mas brincadeira, queria agradecer aqui o convite, foi bem especial para mim. Então, obrigada aí para a Irmandade, obrigada a todo mundo que participou aqui, obrigada ao meu fã-clube que participou ativamente. E vai Corinthians! E vai Corinthians. E Gibson, lembra pra gente as nossas redes sociais, por favor, meu amigo. Então, bora lá. Estamos a ver aqui no YouTube, temos também o Instagram, Facebook, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram, TikTok. Faltou algum? Sei lá, deve ter mais. Blue Sky agora? O Blue Sky, porque ele entrou no lugar do Twitter, que caiu no limbo por causa do Playboy gringo lá, enfim. Então, tudo isso Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, só no Blue Sky, assim como o antigo Twitter, que era só Irmandade Timão pela limitação de caracteres. E Ana, semana que vem estaremos de volta. Domingo, às 7 da noite, né? Comentando a semana do Coringão. Quem sabe com mais contratação. Se o Fabinho quiser me contratar também, pode me contratar. Tem que ver. Demorou. Fora Ramon Dias, seja bem-vinda, Ana, comandar o Coringão. Novar barrar. Pode me contratar para não fazer nada. Que nem o Pedro Raul. É isso. Muito obrigado pela participação e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!